Boa noite. Nós, num pleito de gratidão ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que está completando 150 anos, foi lançado por Kardec em 1864. No preâmbulo do nosso livro, nós encontramos as diversas religiões existentes até então e as 3 revelações. Sobre elas que nós vamos nos pautar nesta noite. Os egípcios escravizaram os hebreus e estes se tornavam em grandes números, se multiplicavam rapidamente. Foi então que também um mensageiro levou ao conhecimento do faraó de que surgiria um homem nascido dentre os escravos, que libertaria esses escravos do jugo egípcio. E como a mão de obra hebreia era grande e necessária, o faraó determinou às parteiras que providenciassem para que as crianças das mulheres hebreias não nascessem, não vingassem as do sexo masculino. Mas as parteiras, tementes a Alá, não o faziam, dizendo que as mulheres hebreias eram muito fortes e as crianças vingavam. O faraó então determinou que se matasse as crianças menores de 10 anos. E uma mãe, preocupada com o seu rebento, untou de resina um cesto e colocou ali o seu nenê de 3 meses nas águas do rio Nilo, tendo cuidado de que ficasse nas proximidades do palácio do faraó. E as águas levaram este cesto até o fundo do palácio, onde a princesa Termute se banhava com as suas escravas. E vendo aquela criança no cesto, a recolheu e deu-lhe o nome de Moisés, que quer dizer nascido das águas, ou retirado das águas. E criou-o como um príncipe, pediu licença ao faraó para que ele fosse educado como um príncipe. Fez as suas escolas na Índia, tornou-se um grande guerreiro, um grande conhecedor dos costumes egípcios. E um detalhezinho: a princesa determinou que encontrasse uma ama de leite para a criança que ainda amamentava. E a criada saiu e encontrou a própria mãe, que vigiava ali por perto o cesto para que ele tivesse o destino aos fundos do palácio do faraó. E ela foi chamada para sustentar, amamentar Moisés. E Moisés tornou-se então uma pessoa importante no reino egípcio. Mas aconteceu que ele acabou descobrindo que ele também era filho de um escravo hebreu. E sua mãe e seus irmãos carnais o orientaram, disseram-lhe sobre isso, lhe contaram sobre isso. E por volta dos 40 anos, depois falaremos sobre a questão de tempo naqueles tempos. Depois de 40 anos, revoltado com um feitor que açoitava um dos escravos, ele o mata e sepulta nas areias, na esperança de que o seu crime ficasse encoberto junto ao faraó.
Mas como o crime foi descoberto, ele fugiu para as montanhas. E decorrido mais 40 anos, eis que aqui, numas palhas flamejantes, são aquelas histórias, aqueles simbolismos que, para que a gente tenha fé, o fazem. Então, no meio daquelas palhas, um fogo que não se queimava, uma voz lhe determinou que voltasse ao Egito e salvasse do jugo os seus irmãos hebreus. E assim ele faz. Uma das suas exigências ao faraó para a libertação dos seus irmãos escravos era que, se não o fizesse, primeiro tem aquela história das 7 pragas simbólicas, depois tem a exigência dele que, se o faraó não o libertasse, os primogênitos egípcios pereceriam. E recomendou a todos os hebreus que fizessem sinais em suas portas, para que o anjo da morte, ó figuração, não pegasse os seus filhos. E foi um dia terrível. Amanheceu com todos os primogênitos egípcios mortos. E o faraó então deu liberdade a Moisés para que ele levasse os cerca de 600 mil escravos egípcios para Canaã, a terra santa prometida. E Moisés então, conduzindo esse povo, outra fantasia, faz um sinal diante do Mar Vermelho, e este se abre, e ele transita em direção ao deserto com seus escravos, com seus irmãos ex-escravos. E o faraó, arrependido de ter libertado os escravos, determina que as suas forças persigam-os. E eis que quando essas forças do faraó estão começando a atravessar o Mar Vermelho, com um novo sinal de Moisés, essas águas se fecham e engolem aquelas forças policiais, aquele exército faraônico. Moisés então, 40 anos no deserto, recebeu de Deus, como médium que era, a primeira lei chamada Decálogo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim, não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está nem no alto, nem abaixo da terra. Não tomeis o nome do Senhor em vão. Lembrai-vos de santificar o sábado. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Não desejeis a mulher do vosso próximo, não desejeis a casa do vosso próximo, nem o seu servidor, a sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma das coisas que lhe pertenciam. Interessante notarmos aí que nesse decálogo há um protecionismo, porque as mulheres não poderiam cobiçar as mulheres alheias. Então era um mandamento só para os homens. Então para as mulheres havia 9 e para os homens 10. Mas Moisés cumpriu a sua parte e levando os escravos até a terra santa, entregou o comando ao seu irmão Arão. E ele é o responsável por um Pentateuco,
5 livros, do qual muitas religiões se formaram. A Gênese, com 50 capítulos, o Êxodo, com 40 capítulos, Levítico, com 27, Números 36, Deuterônimo 34, um total de 187 capítulos no Pentateuco mosaico. Estava feita a sua parte, a sua missão primordial foi transformar o politeísmo da época. Haviam muitos deuses: o Deus da guerra, o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus da fome, o Deus da beleza, o Deus do amor. Num só Deus unigênito, pregando que Deus era um só, e cumpriu a sua missão. A seguir, havia necessidade de o autodeterminar que a ideia de Deus prosseguisse. Aí então nós tivemos Maria, que recebeu, na outra simbologia do plano espiritual, a missão de receber uma criança que seria o encaminhador da humanidade. E o Herodes, tendo ciência de que nasceria um rei entre os judeus, também determinou a matança de todas as crianças a nascer e recém-nascidas. Então Maria fugiu com José para o Egito e só voltou quando a criança já estava grandinha, e deu-lhe o nome de Jesus. Jesus Nazareno, porque eles eram de Nazareia. E Jesus, por sua vez, entre os judeus, ninguém poderia praticar atos de doutrinação a não ser depois dos 30 anos. E aos 30 anos, então, Jesus começa a sua missão ensinando os povos. E no seu evangelho de luz, todos nós creio que já cansamos de ouvir as os vários conselhos, os vários ensinamentos, nos induzindo sempre para a frente e para o alto. Jesus nada escrevia, tudo que ele falava eram anotados pelos seus apóstolos. E dentre os apóstolos, somente depois de muitos anos, me parece que cerca de 45 anos, o primeiro evangelista foi Mateus, começou a escrever sobre a vida de Jesus. Existem fatos interessantes, como aquele de Nicodemos, um doutor da lei, que foi ter as escondidas com Jesus. Por que acontece isso? Nós tínhamos aqui uns tempos em que o Carlos Bacelli vinha fazer palestras. Aliás, ele vinha, recebia mensagens, eram distribuídas apenas sem senhas, e ele recebia cerca de 5, 6 mensagens de jovens que partiram, e que quando parte um parente nosso de 98, 99, 100 anos, já estava na hora, né? A gente diz, mas quando é um jovem, 16, 17, 18 anos, meu Deus, que abalo que causa perder um jovem. Então, esses jovens vinham e se comunicavam. Depois, o Bacelli lia as mensagens que eles davam, distribuía as mensagens psicografadas para os parentes com uma florzinha. A gente notava que as pessoas que vinham, uma grande parte de outras religiões, chegavam à porta e olhavam, ver se ninguém estava notando que eles iam entrar num centro espírita. E o mesmo aconteceu com Nicodemos.
Ele foi ter com Jesus, mas como doutor da lei. Jesus ensinava uma teoria, uma religião diferente da dele, preceitos diferentes dos dele. Então também olhando para lá e para cá, Nicodemos entra e vai ter com Jesus. Alguns historiadores dizem que estava presente André e Tiago. Todavia, nós achamos que tal seria impossível, porque esse diálogo foi a sós. Então Nicodemos pergunta a Jesus: o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus então lhe diz: ninguém poderá entrar no reino do céu se não renascer de novo. Aí Nicodemos, já velho, estranhou: mas como? Eu velho? Posso voltar às entranhas de minha mãe? Disse: se você não entende das coisas da terra, quanto mais eu te explicar das coisas do céu. Agora, se ninguém estava presente, como é que Mateus, depois de 45 anos, nos traz no Evangelho essa passagem? Aí vem o interessante da história. Nicodemos procurou Mateus e, sabedor de que ele escreveria um Evangelho, narrou-lhe este episódio. E assim são muitas as coisas contidas, não só no Velho Testamento como no Novo, que foram escritas às vezes por pessoas. Tem aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto. Há muito disso. E nós sabemos que principalmente o Velho Testamento, muitos deles foram escritos pelos escribas. Inicialmente era uma religião, eram pessoas incumbidas de fazer os escritos dos reis, secretariar os reis. Posteriormente, eles se dedicavam a escrever os livros que alguém editava. Mas ora, se eu quisesse escrever 100 livros e desse na mão de um escriba para que eu fizesse, talvez levasse 200 anos. Então haviam muitos escribas e distribuía-se para cada um. Quero editar 100 livros, então vou pegar 20 escribas e dar 5 livros a cada um, para que esses livros fiquem prontos num curto, menor prazo possível. Então é daí que a gente vê muitas disparidades nas escritas. Josué parou o sol para poder lidar com os guerreiros inimigos durante o dia. Ora, parar o sol é estranhíssimo. Então a interpretação do escriba que escreveu essa parte pode ter sido esta, mas não era realidade, não era verdade. Mas então Jesus veio trazer a ideia de um pai misericordioso, um pai que perdoa, um pai que dá oportunidades aos seus filhos. Mas a sua missão divina se encontrava completa. E ele então também é levado ao Gólgota pelo povo da época, que não entendiam os seus ensinamentos de paz, de amor, de concórdia, de iluminação, e o levaram ao Gólgota, impondo-lhe a morte. Interessante notar, quem já leu O Cavalo de Troia, do J.J. Benítez, acha interessante a observação que ele faz. Quando Jesus, expirando, olha para o pai e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Um dos soldados, ainda lancetando o peito de Jesus, diz: como é que a gente não sabe o que faz? Nós sabemos que temos que castigar. Olha aí, é um detalhezinho, né, que o Benítez coloca no seu Cavalo de Troia. É um livro fantasioso também. Quem já leu vê que há muita fantasia, muita ficção nesta obra. Mas Jesus disse
eu vos enviarei um Consolador, que estará convosco em espírito e verdade por todos os tempos. E eis que, por volta de 1848, na França, alguém chama o professor de português, de história, muito erudito, Léon Hippolyte Elisard Rivel, para verificar uma coisa estranha, mesas que falavam. E o professor, muito cauteloso, desses, eu me lembro de Kardec como um programa humorístico em que a pessoa queria saber tudo nos seus mínimos detalhes. Kardec era minucioso, então começou e verificou que, ora, uma mesa não tem cérebro, como que ela vai falar? E na evolução que nós conhecemos dos primórdios do Espiritismo, sabemos que para que as mensagens fossem dadas, era necessário um médium, que é um intermediário. Até hoje nós temos os nossos médiuns, intermediários entre os encarnados e os desencarnados. Então, a princípio, fazia-se perguntas e as respostas eram por sinais, que nós chamávamos de tipologia. Se você é homem, dê uma pancada. Se você for mulher, dê duas. E por aí afora, era através da tipologia. Depois começou a se colocar o alfabeto em fórmula de círculos sobre a mesa e um copo onde o espírito movimentava, formando as palavras. Olha, trabalhoso, difícil. Posteriormente descobriram que poderia amarrar o lápis numa mesa. Eu achei estranho isso, fui pesquisar, mas uma mesa, você pensa numa mesa geralmente grande, mas era uma mesinha pequena, de 30 por 30. Amarrava-se o lápis na ponta e um médium segurava numa das pernas da mesa e colocada o papel sobre o papel, o lápis sobre o papel, recebia-se as mensagens. Substituíram posteriormente essa mesinha por cestos de vime. Depois, acharam que tudo isso eram suplementos inúteis. Bastava que o médium segurasse o lápis na mão e as consciências espirituais, através da telepatia, das suas inteligências, transmitiam aos médiuns, os médiuns aqui presentes sabem disso, transmitiam as suas mensagens. E nós temos hoje, eu os incito a consultar pela internet, a TCI, Transcomunicação Instrumental. Ora, uma evolução da mediunidade. Os espíritos podem, porque nós não temos telefone daqui para lá. Ninguém pode falar, minha irmã, meu tio, meu parente morreu, eu vou pegar o telefone e vou falar com ele. Não posso. Mas eles podem falar conosco através da mediunidade. Foi então que através da TCI, que é a Transcomunicação Instrumental, os espíritos podem falar conosco por diversas maneiras, por um gravador, pela televisão, pela internet. Eu estava digitando tranquilamente, quando eu de repente comecei a escrever a história da Berenice. Gostei porque ela veio me contar tantas coisas interessantes das suas vidas na Espanha, em Portugal, do seu renascimento no Brasil e principalmente que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós podemos plantar o que quisermos, só tem uma necessidade, só tem uma obrigação: colhermos. Ninguém planta cicuta e colhe abóboras. Ninguém planta o mal e vai colher o bem.
Então, aí a necessidade de nós, na experiência que temos, de vivermos, eu acredito que aqui, uma grande maioria somos espíritas. Então, a grande assertiva de procurarmos fazer as coisas sempre corretas, plantarmos o bem, e olha, desinteressadamente. Há pessoas que falam: eu vou dar um prato de sopa para esse caboclo, porque amanhã eu posso estar precisando também tomar um copo de sopa. Então, praticar a caridade de maneira desinteressada. Olha, quando as pessoas enfermeiras vão aprender a aplicar injeção, a primeira que ela aplica, dói mais nela do que no paciente. 5 depois, já não dói tanto. 10, 100, ixi, já não dói mais nada nela, dói só no paciente. Assim é o bem. Quem começa a fazer o bem praticando, olha, vai acabar fazendo o bem sem perceber. E essas pessoas que vivem reclamando da chuva, do sol, do calor, de tudo, do preço do aluguel, do trânsito, dos buracos na rua, tudo, do postinho, reclamam de tudo, é semelhante àquela criança que a mãe levou ao pediatra, e o pediatra, para dar, olhou bem, examinou e disse: olha, dona, ele não pode tomar injeção, remédio líquido, esse mal dele vai ter que ser através de um remédio injetável. E a criança vai à farmácia ou ao hospital, já vê alguém de branco, já sabe que vai tomar uma picadinha, a maioria conhece e começa a chorar antes da hora. As crianças tranquilas, basta que alguém lhe segure na cintura e ele toma aquela picadinha. As rebeldes, precisa alguém que segure os pulsos, os tornozelos, e ele toma a picadinha. Resultado, depois fica doendo os tornozelos, os calcanhares, os pulsos e a picadinha. Essas são as pessoas que se revoltam com aquilo que tem que passar pela vida. Nós escolhemos no plano espiritual o que nós queremos, a cruz que nós queremos carregar, consoante as nossas forças. Nós temos recebido milhares de mensagens a esse respeito, nos orientando que devemos carregar a nossa cruz com galhardia, porque não existe efeito sem causas. Nós dizíamos, nos tempos em que fazíamos palestras, que já fazia tempo que não fazíamos uma, né, Chico? Que nenhuma folhinha de uma árvore cai sem que Deus o queira. Oh, mas isso é determinismo. Não, não é determinismo. Há quem diga que até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Deus está em toda parte. Não achem que Deus está ali na esquina, Ele tem que estar aqui dentro de nós. Quando nós oramos com essa prece que foi feita dizendo: Pai nosso que está no céu, que este céu esteja aqui, dentro de nós, a fim de que nós possamos ser os heraldos da boa nova, ajudar para que esse reino que nós pedimos na prece seja feito, venha a nós o vosso reino. Mas para que esse reino venha, é preciso que todos colaboremos, em casa, com o vizinho, no trânsito, no nosso ambiente de trabalho, na cidade em que vivemos. Todos somos irmãos diante de Deus. Então está aí. Eu estou pagando com a mesma moeda. Quando o orador da USE está aqui, eu fico cutucando ele: olha ao relógio, para que não passe do horário. Então em casa eu fiquei vendo, nossa, tem que correr, porque essa palestra eu fazia no Mariano, e o Mariano, nós tínhamos, né, querida, 1 hora de prazo.
A Solange também era adorando Mariano, sabe? Então, para que eu pudesse correr, atingir essa meia hora, eu fiquei treinando em casa, mas não vai dar tempo, mas deu, graças a Deus. Então, que Jesus nos ilumine e que nós possamos realmente trazer este reino de Deus na terra. Que a paz seja conosco.